Os caçadores de tesouros. Era a figura de um frade, envolto em um hábito franciscano muito surrado. Ele pairava a poucos metros deles. Os olhos, se é que aquilo eram olhos, pareciam brilhar como bolas de fogo. O frade não fez barulho, apenas ficou ali parado, os olhando, com o fogo nos olhos. Oiê, tudo de bem e de bom? Eu estou aqui de volta e te conto histórias de um mundo que a gente vive e muitas vezes olha, quer deixar pro lado. São coisas paranormais, mistérios, mitos, lendas, crenças, coisas inexplicáveis, coisas sobrenaturais. Bom, eu te faço um convite antes de tudo. Deixe seu gostei, inscreva-se, compartilhe, comente, aperte o sininho. Tudo para que o YouTube possa entender que a gente vale a pena. Deixe nos comentários o seu nome e de onde assiste, é um grande afago. Se desejar entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição. Vale uma história, a gente adapta e coloca aqui. Bom, a de hoje é bem simples. Numa noite, isso faz muito tempo, era no tempo que a família se reunia, meus tios jogavam canastra, passavam a madrugada de sábado para domingo jogando canastra, tomando chimarrão, etc. e tal. E numa dessas noites, um dos meus tios, em meio ao jogo, foi contando uma história vivida por seu compadre. E era mais ou menos assim. Em uma noite de verão, o Ciro e o Gaspar dividiam a mesa de um bar no centro. E entre goles de cerveja e a fumaça de cigarro, escutaram o que parecia ser apenas uma história boba, aquelas histórias de pescador. Um homem com a voz já embargada pela bebida falava sobre uma cidade chamada São Francisco do Sul, ali em Santa Catarina, um porto famoso, mas também falava de um morro amaldiçoado, onde havia um grande tesouro da Ordem Terceira de São Francisco. A lenda começou quando Isabel da Cunha, então dona das terras, mandou construir uma capela para São José. Algo que não ia adiante devido a muitos contratempos, desde falta de dinheiro até desabamentos. Mais tarde, os franciscanos assumiram o local e queriam construir um hospício. Aqui cabe um parêntese. Antigamente, naquele tempo, não existiam estabelecimentos hospitalares desse tipo. Os enfermos eram recolhidos por caridade a abrigos, geralmente pequenas igrejas ou capelas. Esses locais eram chamados de hospício, da mesma raiz de hospitalidade, ok? Significa abrigo, asilo. Fecha parênteses. Aí entra a figura de um frade franciscano que havia sido escalado para proteger um tesouro da ordem dos franciscanos que havia sido enterrado por lá. A história de que a capela sempre desabava misteriosamente parecia apenas um detalhe. Mas para Ciro e Gaspar, veteranos na caça de tesouros regado a alguma cachaça, mais pela aventura do que pela ambição, aquilo era o que buscavam. Também havia, não deixa pra lá, tenha certeza, também havia o brilho do ouro. Era um farol imaginário que os guiava, tenho certeza. E a lenda do frade para eles era só um incentivo a mais. Os dois partiram de Osório, no Rio Grande do Sul,
no litoral norte do Rio Grande do Sul, para o Morro do Hospício, em São Francisco do Sul, com a certeza de que a lenda não era apenas uma fábula, mas uma oportunidade. Chegaram à cidade com a disposição de quem esconde um segredo e logo se viram fascinados, fascinados pela lenda dos frades e do tesouro deles. Enquanto a maioria da população via nas ruínas apenas histórias de fantasmas do passado, Ciro e Gaspar enxergavam a chave para a fortuna do frade e da ordem dos franciscanos. O plano era simples: esperariam a noite, quando o morro ficasse envolto em escuridão quase total, levariam material para lá e iriam pesquisar. Foi o que fizeram. Levaram os detectores de metal, picaretas, pás, lanternas e etc e tal, mas acima de tudo, a cega certeza que a lenda era uma verdade verdadeira. Subiram o morro sob o silêncio da noite e se depararam com as ruínas da capela. As pedras, agora cobertas de musgo, pareciam sussurrar a cada passo que eles davam lá dentro. Começaram a tentar detectar o metal. Encontravam um bipe aqui, outro ali, e cavavam em cada indício. E a terra úmida se misturava com a ansiedade de uma possível descoberta. Mas o que encontraram, bom, não foi o ouro, e sim a resistência da terra. Cada golpe de picareta parecia encontrar uma barreira invisível. E uma estranha névoa, de repente, começou a se formar. Uma névoa densa e fria. Como a respiração de um ser adormecido. Gaspar, o compadre do meu tio, o mais supersticioso também, sentiu um arrepio na espinha e sussurrou: "Não estamos sozinhos, Ciro!" E de repente um vulto escuro surgiu entre as ruínas. Não tinha feições, mas a silhueta era inconfundível. Era a figura de um frade, envolto em um hábito surrado, pairando a poucos metros deles. Os olhos, se é que tinha olhos, pareciam bolas de fogo. O frade, ele não fez barulho algum. Apenas ficou lá parado. Ciro, cético, riu e disse: "Uma sombra. Vamos, Gaspar, o tesouro está logo ali." Mas ao se virar para o ponto onde a picareta tinha batido, ficou surpreso. A terra tinha se refeito, como se jamais tivesse sido tocada. E mais assustador, um eco distante começou a soar como o barulho de pedras caindo. Era o som de ruína, de paredes desabando, o mesmo som que a lenda dizia que a capela fazia. Aí não teve jeito. Apavorados, tanto Ciro como Gaspar largaram as ferramentas e correram. Desceram o morro tropeçando sem olhar para trás e a névoa os perseguiu. O eco de pedras caindo os acompanhou. Já lá na beira da cidade, pararam, olharam para trás e disseram: "Vamos embora daqui." Eles saíram de São Francisco do Sul na mesma noite e, apesar de prometerem, nunca mais voltaram. A lenda então ganhou uma nova página. A história dos dois caçadores de tesouro que foram expulsos pelo frade fantasma do Morro do Hospício, lá em São Francisco do Sul, se espalhou por Osório afora. Ainda há gente que acredita que o tesouro existe, mas que o frade o protege com uma fúria sobrenatural.
E que o som das paredes caindo, que um dia foi a ruína da capela, agora é um aviso para aqueles que ousam desafiar o guardião do tesouro. Grato por chegar até aqui. Até o próximo episódio. Tchau!